E agora, para finalizar, vamos falar do citoplasma, né? E aí com um adendo final do núcleo. Então, o citoplasma, na verdade, ele é um conjunto, porque quando a gente fala dessa substância gelatinosa, aquosa no interior das células, nós estamos falando do citosol. Mas, falando aí de células eucarióticas, o conjunto do citosol com as organelas, que são essas estruturas que desempenham funções específicas, aí sim nós temos o citoplasma. E aqui nós vamos falar de 3 tipos de organelas. Organelas derivadas da membrana plasmática, endossimbióticas e sem membrana. Então, as derivadas da membrana plasmática, elas são delimitadas por membrana, uma membrana aí que é derivada da membrana plasmática. E como organelas representantes, nós temos retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo e vacúolo. Organelas endossimbióticas, elas são assim chamadas porque muito provavelmente essas organelas, elas são descendentes aí de algumas células que foram absorvidas por outras células. Então, uma célula absorveu uma bactéria, por exemplo, e aí essa bactéria, né, em uma relação de harmonia com essa célula, chegou a um ponto que ela virou uma organela, né? Então, ela desempenha uma função específica. Quais são as evidências disso? Tanto as mitocôndrias quanto os plastos, eles têm seu próprio material genético. Então, são organelas que conseguem se duplicar sozinhas, tem essa presença desse material genético, tem uma constituição diferente. Então, tudo isso é evidência de que realmente elas são organelas endossimbióticas. E temos as organelas sem membrana, que são os ribossomos, o citoesqueleto, o centrossomo e a formação aí de estruturas locomotoras, como os flagelos e os cílios. Nós vamos começar falando dos retículos endoplasmáticos, que são, nessas cores de rosa aqui, são conjuntos de tubos, canais, bolsas que são interconectadas e eles se estendem por todo o citoplasma. Então, aqui fiz um desenho menor, né? Mas geralmente essas organelas têm uma extensão bem grande dentro aí do citosol. Chegam até a se fundir aqui com a membrana. O retículo endoplasmático, chamado de granuloso, ele é assim chamado porque ele tem pontinhos, como vocês podem ver, que são ribossomos aderidos a essa organela. Como os ribossomos são produtores de proteína, a principal função do retículo endoplasmático granuloso, por ter esses ribossomos, é justamente produzir proteína. Então, células produtoras de hormônios, de enzimas, de qualquer tipo de proteína, tem esse retículo endoplasmático granuloso bem desenvolvido. O retículo endoplasmático não granuloso, ele não tem a presença desses ribossomos, então ele não produz proteína. Ele tem algumas outras funções. Então, nós podemos falar da síntese de lipídios, então uma organela que vai produzir alguns tipos de lipídio, como os próprios fosfolipídios da membrana, alguns esteroides, o colesterol. Além disso, o retículo endoplasmático não granuloso, ele atua na contração muscular, porque ele pode acumular íons de cálcio que são essenciais para esse processo. Pode atuar na liberação de glicose, então pode ser armazenada aí glicogênio, né? O glicogênio fica aderido a essa organela aí no fígado, na forma de grânulos, e aí em casos de necessidade, ela vai lá, né, e converte o glicogênio em glicose e libera na corrente sanguínea. Lembrando que os animais armazenam glicose, né, armazenam carboidratos na forma de glicogênio, por isso nós estamos falando dele. E, por fim, uma função muito importante é a desintoxicação. Então, esse tipo de retículo endoplasmático consegue degradar algumas substâncias aqui, como, por exemplo, o álcool. Então, quando você bebe uma quantidade de álcool muito grande, que você não consegue metabolizar, você não consegue desintoxicar, e você tem sintomas dessa intoxicação, que a gente conhece como ressaca. O complexo golgiense, aqui em laranja, é um conjunto de bolsas achatadas, né, com aspecto aí mais curvado, que sempre está em associação com vesículas secretoras, né, essas bolsinhas que são formadas. O complexo golgiense, ele tem uma função básica, que é transporte. Então, ele sempre vai transportar proteína, vai transportar lipídio, vai finalizar a síntese de algumas substâncias, como proteínas, lipídios,
alguns polissacarídeos, ele também atua na eliminação de substâncias, então essas vesículas formadas aqui, ó, podem ter substâncias que vão ser eliminadas aqui pela membrana, naquele processo de exocitose que nós falamos anteriormente. Os lisossomos são organelas com enzimas digestivas, chamadas de hidrolases ácidas, que atuam em ambiente ácido, que são capazes de degradar várias substâncias. Então, os lisossomos, eles fazem digestão celular. A digestão, ela pode ser de dois tipos. A gente pode chamar ela de heterofagia, quando entra um material dentro dessa célula e aí o lisossomo se une a ela, formando aí um vacúolo, chamado vacúolo digestivo, e aí essa substância é degradada. Ou se não, podemos falar de autofagia, que o lisossomo ele vai digerir componentes da própria célula. Então, uma organela que não está funcionando mais, um pedaço da membrana, alguma substância aqui que não vai ter mais utilidade. Então, heterofagia é um material de origem externa que vai ser digerido e a autofagia é um material de origem interna. E a autofagia é um processo natural. Parece absurdo, mas ele é muito importante. Então, os girinos, por exemplo, né, que vão dar origem aí aos sapos, eles, na sua fase de início de desenvolvimento, na fase de girino, eles têm uma cauda. E aí, quando eles viram sapo, eles não têm mais essa cauda. Essa cauda, ela é toda degenerada por autofagia, né? Então, acontece esse processo aqui e essas células vão sendo destruídas até que a cauda não existe mais. A mulher, quando engravida, né? Então, o útero dela expande muito e aí, para ele voltar ao tamanho normal, demora alguns meses e esse tamanho volta por autofagia, né? Então, começa a haver a digestão aí de componentes celulares. O peroxissomo é semelhante ao lisossomo, mas em vez de hidrolase ácida, ele vai ter oxidase, que são enzimas que vão decompor moléculas orgânicas, como aminoácidos, lipídios. E aí, quando ele decompõe essas moléculas, ele dá origem ao peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele é importante porque ele neutraliza substâncias tóxicas que entram no organismo, como o álcool, por exemplo. Mas o próprio peróxido de hidrogênio é tóxico para as células, então ele não pode ficar acumulado. Aí existe uma enzima chamada catalase que vai lá e converte esse peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. Os vacúolos que eu coloquei aqui no cantinho para vocês, eles são vesículas delimitadas por uma membrana, que são mais comuns em células vegetais, mas acontecem em alguns casos em células animais, e eles têm funções variadas. Quando ele está presente em células vegetais, ele é bem grande, bem visualizável. Mas em células animais, por exemplo, o vacúolo ele pode exercer a função de equilíbrio osmótico. Então, um exemplo são os protozoários, como os paramécios. Os paramécios, eles vivem em água doce. E aí, lembra quando a gente falou da questão de gradiente de concentração? Quando você compara o paramécio com a água, o paramécio é mais concentrado. Então, ele fica recebendo água por osmose o tempo inteiro. A água doce entra no corpo dele, porque o meio ali, né, da água doce é menos concentrado, enquanto o interior do corpo dele é mais concentrado. E ele começa a receber água. E ele começa a inchar. Se essa água não for eliminada, a membrana dele arrebenta e aí esse paramécio morre. O que ele tem? Ele tem um vacúolo, que não é grande assim, é um vacúolo pequeno, chamado de vacúolo contrátil. Então, quando esse meio intracelular está com água demais, o vacúolo contrátil contrai. E aí, nessa contração, ele elimina o excesso de água e aí o paramécio volta para o seu tamanho normal. Então, esse vacúolo aí nos paramécios promove equilíbrio osmótico, não deixa essa célula arrebentar por excesso de água. Outro tipo de vacúolo que pode ser formado em células animais são os vacúolos relacionados à digestão intracelular. Então, quando falamos lá do lisossomo, que tem, né, hidrolases ácidas que vão digerir alguma substância, esse lisossomo se une a uma bolsa ali, né, a vesícula que está recebendo aquela partícula, e ele forma um vacúolo digestivo. E aí, nesse vacúolo, o lisossomo libera suas enzimas, digere aquela substância, as enzimas voltam ali para o lisossomo e tudo continua normal. Então, é um meio ali controlado para que essas enzimas sejam liberadas. Então, elas não causam
agressão ao resto da célula. E falando de células vegetais, os vacúolos, onde são mais presentes, eles podem ter várias funções. Então, eles podem acumular algumas substâncias, como água, proteína, algumas outras substâncias aí. Podem acumular látex ou alcaloides, que são substâncias que podem ser tóxicas ou ter sabor desagradável. Isso é bom para evitar herbivoria, porque se o sabor é desagradável, o animal ele evita comer aquela planta. É uma questão de sobrevivência. Látex também, né? Então, existem vários tipos de látex, das mais variadas composições, tóxicos ou não, com agentes irritantes ou não, que dão proteção para essa planta. E eles também podem acumular pigmentos, como as antocianinas, que dão coloração violeta, azul, vermelha, tons intermediários. E aí uma flor que tem essa coloração, tem vacúolo repleto de antocianina, ela vai atrair um polinizador para promover a sua reprodução. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, que é um processo de produção de energia por parte da célula. Então, nós vamos falar mais desse processo de produção de energia daqui a algumas semanas, que é a respiração aeróbia, mas basicamente, né, a partir de algumas substâncias, como a glicose, a mitocôndria, com várias enzimas e algumas substâncias, consegue extrair muita energia desse nutriente. E as mitocôndrias, elas vão ser mais numerosas em células que têm atividade metabólica maior, como fígado, músculo e células nervosas. E é importante dizer que todas as mitocôndrias que nós temos, elas vêm da nossa mãe. Porque quando acontece a fecundação, o óvulo, o espermatozoide, nesse processo, ele deixa só o material genético. Então, as organelas ali, que vão dar origem ao zigoto e depois ele começa a se multiplicar e tal, vêm todas da mãe. Como a mitocôndria tem seu próprio DNA, por ser uma organela endossimbiótica, todas as mitocôndrias que nós temos aí até hoje são da nossa mãe, né? Porque vem aí daquela célula inicial. Os plastos, que eu também coloquei aqui em detalhe para vocês, também são organelas endossimbióticas. Então, tem seu próprio DNA, se duplicam sozinhas. E elas são exclusivas de células vegetais. Então, célula animal não tem. O plasto, ele pode ser classificado como leucoplasto ou cromoplasto. O leucoplasto, ele não tem pigmento. Então, ele vai acumular substâncias de reserva, como proteína, lipídio, carboidrato. E aí, ele é nomeado de acordo com a substância que ele armazena. Então, quando ele é um amiloplasto, ele armazena amido, que é a reserva de carboidrato das células vegetais. Quando ele é um eleoplasto, ele acumula óleo, lipídio. E quando ele é proteinoplasto, ele acumula proteínas. Os cromoplastos, então, eles armazenam pigmentos, como o caroteno e a clorofila, que são muito importantes para a realização da fotossíntese. Os cromoplastos que armazenam clorofila, eles são chamados de cloroplastos, que a gente já falou aqui, que são as organelas que vão realizar a fotossíntese, um processo fundamental aí para as plantas, algas e algumas bactérias. Os ribossomos, que são aí as únicas organelas presentes em todo tipo de célula, procariótica e eucariótica, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. E a gente vai falar mais dessa síntese de proteína depois do meio do ano, quando a gente começar a falar de divisão celular, né? Constituição do núcleo e coisas semelhantes. Então, o que vocês precisam saber agora? Que elas são sintetizadoras de proteína e estão presentes em todo tipo de célula. E aí, mergulhado aí nesse citosol, nós temos uma rede proteica chamada de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele vai fornecer suporte mecânico, porque a célula ela é fluida. Então, ela precisa de alguma coisa que faça um suporte para que essas organelas fiquem aí melhor acomodadas, que a célula tenha um formato melhor, né? Que não aconteça nenhum problema relacionado a esse excesso de fluidez. O citoesqueleto, de acordo com o tipo de proteína e a maneira como elas se agrupam, pode ser identificado como microtúbulo, como filamento intermediário ou como microfilamento, né? Então, todas essas composições formam um citoesqueleto, que é basicamente uma rede proteica que está aí mergulhada no citosol, ajudando a dar um suporte mecânico para essa célula. E aí, para finalizar as organelas, temos os centrosomos, que são regiões muito comuns nas células animais e algumas células vegetais, que podem originar
né, algumas fibras aí do citoesqueleto e originam os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular. Eles formam um fuso mitótico. Então, quando essa célula vai se dividir, né, e o material genético dela duplica também, esse fuso mitótico ele é responsável por organizar essa divisão. Então, ele puxa esse material genético, né, nos cantos opostos, para que eles fiquem separados aí, né, determinada quantidade em cada célula. Além disso, o centrosomo, ele origina também cílios e flagelos, que são estruturas locomotoras que as células animais podem ter. Então, o espermatozoide tem um flagelo que ajuda na locomoção. Nosso trato respiratório tem muitas células ciliadas, né, que ajudam em deslocamento de partículas, evita a entrada de partículas em regiões, né, em que isso não deve acontecer. E por fim, o núcleo, que está presente só em células eucarióticas e que contém o nosso material genético. Ele é delimitado pela carioteca, que é uma membrana que tem poros na sua composição, então permite aí a comunicação com o resto da célula. Tem a cromatina, que é esse material genético mergulhado aí, quando a célula vai se dividir, ela condensa e forma os cromossomos. No núcleo, temos o nucleoplasma, que é uma região gelatinosa semelhante ao citoplasma, e o nucléolo, que é uma região mais ativa do núcleo, que quando a gente cora essa célula, a gente consegue vê-lo com maior facilidade, com mais clareza. Então, finalizamos por aqui. Leiam o material de apoio, assistam essa aula e qualquer dúvida me procurem.